Nesses 45 anos do nosso sindicato, dos farmacêuticos, tem algumas coisas que seriam boas da gente recordar, e que foi assim o início de uma luta para que a gente conseguisse ter alguma negociação com os sindicatos patronais. O início foi duro, porque o pessoal não nos reconhecia como um bom trabalhador. E eles simplesmente, muitas vezes, a gente tentava iniciar uma negociação e eles não queriam negociação, principalmente quando a gente ia pedindo uma série de cláusulas, né? Então a luta foi muito difícil no começo, mas um dos locais onde a gente conseguiu um bom acordo no começo foi no Sindicato das Indústrias, porque os farmacêuticos estavam lá trabalhando e o patrão, o representante patronal, tinha uma ideia de que o farmacêutico poderia agregar valor à indústria do nosso estado. Então, ele queria privilegiar o farmacêutico que tivesse uma formação, como mestrado, doutorado, ele entendia isso. E nós começamos com os percentuais de vantagens para quem tinha uma formação específica para a indústria, e a gente conseguiu galgar alguns acordos. E isso nos facilitou outros acordos, como, por exemplo, com um laboratório de análises clínicas também. Então, foi uma luta que foi se travando, e assim, como o juiz olhava, de certa forma, que nós tínhamos uma valoração em acordos com outros sindicatos, isso levava a que eles pensassem, mas esse outro sindicato patronal não quer fazer um acordo, por quê? E, às vezes, eles estendiam um pouco as cláusulas que nós tínhamos num acordo, no que eles julgavam que era procedente para nós. E assim, gente, teve, com o Sindicato do Comércio Varejista, num determinado momento, por exemplo, eles inflamavam os seus profissionais que estavam trabalhando lá, para, por exemplo, chegar numa assembleia do sindicato e a gente notava que vinha um grupo que vinha lá que a gente apresentava o nosso plano para cada sindicato do que é que a gente ia colocar como cláusula para negociar. E teve uma situação, por exemplo, de que farmacêuticos chegavam movidos pelos patrões para dizer assim: eu não quero ganhar um quinquênio que a cada 5 anos de trabalho eu ganhasse 5% sobre o meu trabalho, porque se eu ganhar mais, eles vão me demitir e vão me substituir por outro. Então teve uma série de lutas até para a própria categoria compreender o que ela era e o que era o direito do trabalhador. Se notava que tinha essa dificuldade da própria categoria ter um espírito de corpo profissional, de entender o que é ser profissional e de entender o que é sindicalizado. Eu acredito que aos poucos o que se teve foi uma construção da categoria de verificar qual é realmente a sua profissão e onde ela poderia realmente buscar um reconhecimento. E muitas vezes também a gente viu que esse trabalho, que também foi feito dentro do conselho de se exigir a presença do farmacêutico, foi importante para que a gente consolidasse isso. E aí, nas negociações que a gente tinha, por exemplo, com o comércio varejista,
a gente falava. A gente mudou até o discurso. Nós não podemos compreender como é que vocês são patrões e vocês não exigem que um funcionário de vocês esteja presente. Por que vocês não querem o farmacêutico na farmácia? O que está movendo vocês? Qual é o tipo, então, de profissional que vocês querem? Vocês não querem um farmacêutico que dê uma assistência técnica real, que se preocupe com a saúde da população? Então, talvez seja melhor para vocês que ele não esteja lá. E até a questão da empurroterapia, às vezes a gente discutia um pouquinho com eles. Mas, aos poucos, se construiu algo. E também foi muito importante quando nós conseguimos uma assessoria jurídica que nos orientou realmente. A gente teve uma série de pessoas que nos ajudavam, que eram contratados, que estavam lá, que eram, inclusive, farmacêuticos e advogados. Mas a gente tinha que aprender algumas minúcias de como fazer a negociação, vamos dizer assim, nos tornarmos mais até profissionais. E no momento que a gente conseguiu uma ajuda melhor, inclusive dizer assim, o que eu posso ganhar com uma cláusula quando eu ponho ela mais para cima e que eu vou negociar, como é que eu posso negociar uma cláusula? Então, isso foi bastante importante para a gente. Eu acho que houve uma construção e uma consolidação do que seria o sindicato. Inclusive, a gente aproveitando para dar uma estrutura para o sindicato, uma estrutura física, né, de se sair do que era o aluguel para a gente conseguir uma estrutura física que nos dava uma certa tranquilidade para poder trabalhar. Eu acho que isso foi muito importante para a história do sindicato. Bom, gente, o que eu gostaria de dizer é que está cada vez mais difícil a vida dos sindicatos. E hoje em dia, nós temos que ser mais fortes e tentar nos organizar e não deixar morrer 45 anos de história. O seu sindicato é muito importante. É importante para que você tenha a sua tranquilidade e é importante para que se tenha conquistas para a sua vida e o mais importante, que você faça um trabalho que seja importante para a nossa população que é tão sofrida. E nós, farmacêuticos, temos um papel muito importante. E temos, então, que valorizar o nosso trabalho. E para isso, você tem que participar do seu sindicato, você tem que ser sindicalizado e levar essa história para frente. Isso que é muito importante. E ajudem seu sindicato e façam o melhor pelo povo brasileiro.